Paz seja convosco, povo abençoado. Uma semana abençoada para você. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Quero hoje compartilhar com vocês de uma história linda que está lá em Gênesis capítulo 32, entre o versículo 22 e 32. Mas eu quero ler com você o versículo 28 de Gênesis 32, está escrito assim: Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Você que nos acompanha pelo nosso canal, meus amados irmãos, hoje eu quero falar com você que você precisa acreditar que Deus ele é poderoso para mudar a história da vida de qualquer pessoa e de qualquer família. Essa família, essa pessoa pode ter tido um passado comprometido com o pecado e com uma vida ruim, com uma vida triste. Mas eu quero falar para você, nessa semana, como Deus mudou a vida de Jacó, Deus pode mudar a vida de qualquer pessoa. Deus pode mudar a vida da sua família e a vida de qualquer um da sua família. É interessante porque a gente encontra na Bíblia, olhando para os evangelhos, que na genealogia de Jesus encontramos homens com uma vida marcada de pecado, com vidas, cheias de falha. E é interessante que uma dessas pessoas é Jacó, que fez parte da genealogia de Jesus. Nós vemos que as teorias que estudam a ciência humana, elas dizem algumas coisas que Deus nos prova que Ele pode fazer diferente. Por exemplo, a teoria da genética, as pessoas dizem assim: eu sou assim porque está no meu sangue, vem da família. A psicologia genética, que é outro estudo da ciência humana, estuda a evolução da vida psíquica através de suas etapas sucessivas. E tem a teologia sociológica, que é uma ferramenta usada por cientistas sociais, pelas teorias sociais, que relacionam a vida das pessoas a debates históricos sobre a validade e a confiabilidade de diferentes metodologias. A gente percebe que a ciência humana, as teorias humanas tentam provar que para a pessoa mudar de vida, ter uma vida nova, ela precisa fazer algumas coisas. E quando a gente olha para a genealogia de Jesus, então Jesus não era para ter sido o homem que ele foi, tendo pessoas na sua genealogia, nos seus antepassados, marcadas por uma vida de pecado, uma vida de ter cometido muitos erros. Nós percebemos que essas teorias, elas caem por terra quando o assunto está ligado à genealogia e à família que antecederam a de Jesus. Deus mudou a história delas. Mesmo que elas tinham uma diversidade cultural, religiosa e comportamental diferente. Então, se nós olharmos para a vida de Jacó, Jacó era um homem considerado enganador, oportunista, egoísta, interesseiro, calculista, mentiroso. Olha só, antes do seu encontro com Deus, Jacó era um homem conduzido pelos seus desejos. E 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Não compreende. Porque parece loucura. E essa pessoa natural, o homem natural, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós vemos um aspecto negativo na vida de Jacó. Uma pessoa oportunista e egoísta. Veja só, quando o irmão dele estava com fome e pediu para ele comer do assado da comida dele, Jacó podia compartilhar com o irmão a comida.
a refeição, mas ele não fez. O que ele fez? Está lá em Gênesis. Ele fala assim para o irmão: vende-me hoje a tua primogenitura. Olha o que ele fala para o irmão. E aí ele mostra que ele era interesseiro e calculista, que além dele propor a troca da primogenitura, o que ele faz? Ele exige do irmão, está lá em Gênesis 25, 33, ele exige que o irmão faça um juramento. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Olha o que ele faz com o irmão, né? Com esse caráter fraco e leniente que ele tinha, ele concordou com a mãe dele em enganar o velho pai. E ele mente 3 vezes para o pai. Então, o que nós vemos? A história de uma pessoa com problemas, uma vida de pecado. E como que pode mudar? E o versículo 28 de Gênesis, o texto fala que Deus muda o nome dele. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele é poderoso para escrever uma nova história na vida de qualquer pessoa. O ser humano é por natureza corrupto. Mas por que Deus nos escolheu? Porque Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou Jesus para morrer na cruz do Calvário no meu lugar, no nosso lugar. Porque Ele não poupou o próprio Filho. Antes entregou o próprio Filho para morrer no nosso lugar, no meu lugar. Eu creio que é porque a graça, o favor de Deus é muito maior do que o nosso pecado. Você precisa ficar com essa palavra. Qualquer coisa que você tenha feito, você precisa acreditar que a graça e o amor de Deus é muito maior do que qualquer história de desgraça, de qualquer história de dor e sofrimento, de qualquer história de pecado. Deus é poderoso para mudar a história da tua família, Ele é poderoso para mudar a história de qualquer pessoa. Eu quero que você fique com essa palavra hoje e lembre-se da vida de Jacó. Deus mudou até o nome dele. Quero falar para você que Deus tem uma nova história para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. E lembre-se, a bênção do Senhor te enriquece. Deus te abençoe.